Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, depois aí de uma semana de descanso, de resguardo, de reflexão e também de cuidado. Vamos seguindo com os cuidados agora de casa, mas não deixando de adquirir conhecimentos. Por isso é necessário que você assista o vídeo até o final e depois olhe a atividade que está descrita para ser feita hoje, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina de ciências. Bom, turma, hoje a gente começa um novo capítulo, né? A gente fez encerramento daquele capítulo a respeito dos tipos de reprodução, em que a gente viu os tipos de reprodução sexuada e assexuada, assim como também os grupos de indivíduos que se manifestavam esses tipos de reprodução. Hoje a gente começa o assunto sobre sexualidade e vida, do capítulo 2. E eu escolhi essa imagem, A Culpa é do Tabu, para a gente refletir o quanto a sexualidade ela se torna um tema que traz muitos tabus diante da sociedade que a gente vive, mesmo a gente estando no século XXI. Isso se dá muitas vezes por imaginar ou entender que a sexualidade, falar sobre sexualidade ou também de sexo é errado. E é a partir disso que algumas consequências a gente acaba vendo, como uma gravidez fora do tempo planejado, uma doença sexualmente transmissível, assim como também atitudes de falas preconceituosas por não termos entendimentos sobre questões de gênero e também de orientação sexual. Mas a partir do que a gente vai estudando, a gente vai buscar ter esses conhecimentos e, claro, ter uma orientação. E assim, vale salientar a importância que a gente tem que estar buscando informações com pessoas que tem experiência, que possa passar a informação correta, que vai acrescentar na vida de cada um de vocês. Falar sobre sexo e sexualidade não é errado. Errado é a gente buscar ter ações e que gere algum dano em alguém ou na gente mesmo por falta do conhecimento, por não ter buscado ter esse conhecimento, tá certo? Quando a gente fala sobre sexo e sexualidade, falando assim, a gente pensa que trata-se da mesma coisa, né? Por os nomes, as palavras, elas têm uma semelhança, mas não é a mesma coisa, tá certo? Sexo tá ligado à parte biológica, que refere-se à parte externa e interna, ou seja, os órgãos reprodutores de cada indivíduo. E a partir desses órgãos reprodutores, a pessoa ela pode ser classificada, né, o indivíduo pode ser classificado em macho, fêmea ou intersexual. Esse intersexual significa aquela pessoa que ela pode apresentar os órgãos internos femininos e os órgãos externos masculinos, ou apresentar os órgãos internos masculino e externamente o órgão genital feminino. Então, o intersexual ele vai apresentar aí a união dos órgãos reprodutivos masculino e feminino. Então, o sexo está ligado à parte biológica. Já a sexualidade aborda o que a gente pode estar falando de questões de sentimento, de características físicas, de gênero, identidade, orientação sexual. E por isso que quando a gente fala sobre sexualidade humana, a gente tem que buscar entender as suas manifestações, as várias formas sobre entender a sexualidade. E isso está ligado à parte de diferenciar o que é sexo, como eu já falei para vocês o que é, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Então, eu coloquei aí na parte de sexualidade essa imagem também para vocês analisarem. A partir da minha explicação, vocês vão vendo e fazendo as reflexões de vocês. Então, o que é gênero? Gênero, gente, são categorias de masculino e feminino que construímos socialmente
Os gêneros eles englobam todas as práticas atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. E em cada cultura é incentivado que as pessoas apresentem certos comportamentos, usem certos tipos de roupas, adquiram determinadas profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído a ela quando nasceu. Por isso, muitas vezes, a gente pode dizer que menina gosta de rosa e menino gosta de azul. E isso é algo que foi construído socialmente diante do órgão genital que a gente acabou nascendo. E aí, a partir disso, a gente acaba tendo um padrão diante de comportamentos, de vestimento, de vestuário, assim como também diante das profissões e valores que a gente possui. Então, existe também questões que a gente pode falar sobre a identidade de gênero a partir disso, né? O gênero está ligado à questão, né, para vocês entenderem melhor, gênero está ligado à parte do que é construído socialmente diante do aparelho genital que você nasceu, que você tem que apresentar um certo comportamento, um certo vestuário, valor e profissão. Mas existem pessoas, né, que não obrigatoriamente seguem o que é destacado para o seu gênero, ou seja, diante do que está ligado à parte do sexo biológico, daquele que ela nasceu. Por exemplo, um indivíduo do sexo biológico masculino, ele pode se identificar com coisas, com comportamentos, com vestimentas do sexo feminino. Assim como também pode apresentar pessoas do gênero feminino, né? O indivíduo do sexo feminino, no caso, que se identifica com coisas do gênero masculino, ou seja, com vestuário, com questões de comportamento, com profissões e valores também. E é a partir daí que surgem os travestis, né? Os travestis e transexuais são exemplos de pessoas que a identidade de gênero é diferente do sexo biológico. Por exemplo, os travestis geralmente são o quê? São homens, né? São homens que se vestem, que se comportam como mulheres. Os trans, né? Os transgêneros, como a gente fala, são aquelas pessoas que não se identificam também, né, com o gênero que é colocado para ser, que é construído socialmente para, por exemplo, se vestir ou se comportar. Por exemplo, temos o caso de homens que pessoas que nasceram, né, com sexo biológico masculino, mas que vestem roupas femininas e tem um comportamento e valores diante disso. Assim como mulheres também, né? Vai ter mulheres que elas nasceram com o órgão, ou seja, com o sexo feminino, mas se identifica com o gênero masculino. Então, tudo isso faz parte do que eu posso dizer para vocês da identidade de gênero, né? Aquilo que a pessoa se identifica. Assim como tem pessoas que está na parte da mescla, gostam tanto de coisas, né? Vestuário, como também comportamento, profissões, do feminino como também do masculino. A orientação sexual, né? O conceito de orientação sexual se refere às relações sexuais e afetivas de um indivíduo. É como esse ser, né, essa pessoa, ela vivencia essas relações, como ela que envolve tanto a parte de sentimentos como também de atração por uma pessoa. Então, o indivíduo heterossexual vai ser aquele que nasce com o sexo masculino, mas vai se identificar com características atribuídas a esse sexo
e vai se sentir atraído por pessoas do sexo oposto. No caso, pessoas do sexo feminino, né? Então, aí a gente já tem um ponto de vista do que é o indivíduo heterossexual, ou seja, é aquele que ele nasce com um órgão genital masculino, ele se identifica com o gênero masculino e se sente atraído por pessoas do sexo oposto. Já o homossexual, ele pode nascer com o sexo masculino, por exemplo, se identificar com o gênero atribuído a esse sexo, mas a sua atração, o seu desejo sexual vai ser por pessoas que têm o mesmo sexo, tá certo? Então aí a gente já vai vendo uma diferenciação. Todos esses exemplos a gente está usando o homem, mas isso também pode acontecer com as mulheres. E o bissexual é uma pessoa que ela se sente atraída por indivíduos de ambos os sexos, ou seja, o bissexual, vamos dizer assim, ela pode apresentar um gênero feminino, masculino, mas ela vai se sentir atraída por ambos, ou seja, ela pode ter relações afetivas, tanto com homens como com mulheres. O aspecto da percepção do outro, né? Os nossos interesses, as nossas emoções, sensações, tudo isso é desencadeado por substâncias que são lançadas no nosso sangue e que tem um autocontrole sobre tudo isso que eu falei para vocês. Interesse, sensações e emoções, que são os hormônios. Assim como também algumas mudanças no aspecto físico do nosso corpo são desencadeadas por essas substâncias. Então, na adolescência, há um aumento dessa quantidade de hormônios lançados no sangue, que faz com que você apresente alguma alteração. Isso eu estou falando você porque vocês já estão passando por algumas mudanças, eu acredito que vocês já perceberam isso, que está ligado a esse aspecto dos hormônios. Então, essas mudanças que vão ocorrendo, que vão sendo apresentadas no corpo de vocês, está mostrando que o corpo está apto para o processo de reprodução, né, de reproduzir. Claro que dentro da espécie humana, o ato sexual, né, a sexualidade, pode estar ligada ao prazer apenas e não está ligada à parte reprodutiva. Como assim? Por exemplo, as pessoas podem ter o ato sexual por conta do desejo, da emoção, das sensações que o ato provoca, do que ligado a reproduzir, ou seja, dar continuidade à espécie. E isso é algo que geralmente dá para ser planejado e visto o momento correto para que isso aconteça. Assim como também os órgãos dos sentidos estão muito ligados à forma da gente perceber o que está à nossa volta, né? E isso vai ligar o interesse, por exemplo, da questão que a gente pode falar de orientação sexual, não é? A orientação sexual, o interesse também é desencadeado pelos hormônios e a parte dos órgãos dos sentidos, ela favorece também para ter uma percepção dos olhares, os gestos, os movimentos, ler mensagens, né? Assim como também sentir o perfume, o cheiro. Então, a sexualidade, biologicamente, ela é regulada por processos hormonais. Aqui a gente vai estar vendo praticamente frases que são ditas diante da nossa sociedade, que revela os papéis que é dado para homens, assim como os papéis que são dados para as mulheres, né? Então, a gente vai ler algumas frases que vocês estão vendo aí na tela de vocês, e essas frases estão muito ligadas a como devemos agir, ou seja, o nosso comportamento, a questão de vestimenta,
a questão da fala e do viver, tá? Por exemplo, a gente tem que é normal que os meninos sejam melhores em matemática, gostar de balé é coisa de meninas, ele sai com todas, é pegador, ela sai com vários, não se dá o respeito. Então, a gente vê aí uma construção dentro da sociedade no aspecto aí do gênero masculino e feminino, na questão de comportamento. Veja a roupa dela, é claro que ela está se oferecendo, e essa frase a gente vê ocorrendo muito em motivos, né? É dado como motivos de estupro, que não é, né? Mas muitos estupradores acabam usando a questão da roupa. Rapaz, você precisa ser perfeito no sexo, ou ela o trocará por outro. Seja homem e comece a beber como um homem. Então, a gente vê muitas questões ligadas ao comportamento que as pessoas têm que seguir, né? Tanto homens como mulheres, do que é construído socialmente. E os papéis sociais, eles variam, né? Não é toda sociedade, ela não, as sociedades elas são variáveis. Elas têm culturas diferentes. E diante disso, a gente acaba sendo induzido desde pequeno a assumir alguns papéis, a adotar alguns padrões também, desde comportamento à beleza. Mas nem sempre a gente está adepto a isso. E aí, o importante é a gente saber em que sociedade a gente está e o que ela exige da gente. Porque a sociedade, ela acaba querendo que a gente cumpra com algumas regras básicas, pelo menos, né? A gente não é obrigado, vamos dizer assim, a apresentar um comportamento de beleza, a seguir certos comportamentos, vamos dizer assim, e padrões de beleza, mas a gente tem que ter alguns cumprimentos de regras básicas de respeito ao outro, ser solidário, ter consciências que a gente vive em união com outras pessoas, a gente faz parte de um grupo. Em diversos períodos históricos, em várias culturas humanas, né, dos homens e mulheres, a gente vê que os papéis, eles podem ter desempenhado de formas diferentes, né, do que a gente conhece hoje. Já houve épocas em que o grupo social, a questão de providenciar o alimento, plantar, colher, coletar e preparar, era um papel considerado apenas da mulher. Existe a sociedade que a gente chama de sociedade matriarcais, e que as mulheres elas são consideradas, né, no caso, como mulheres sábias, e elas assumiam o papel de líderes, assim como de conselheiras, que não é a sociedade que a gente vive, né? A gente já faz uma reflexão sobre isso, que a maior parte da liderança, até dentro da própria política, a gente vê voltada para os homens e não para as mulheres. E a gente faz parte, né? A gente integra uma família, a gente está aí convive com amigos, está dentro do espaço escolar. Podemos ter grupos de religião, de acordo com a religião que a gente segue. E tudo isso sofre grande influência da mídia, né? A televisão, rádio, internet, cinema, revistas e etc. Que isso faz com que a gente forme uma opinião, como também forme valores, né? A gente estabeleça valores que vai nos dizer o que é certo e o que é errado, o que é bonito, o que é feio, bem como também os papéis que cada um deve desempenhar. Por exemplo, o que a gente tem em comum é que a mulher ela faz a comida, ela cuida dos filhos, o marido sai para trabalhar. A gente não tem um papel inverso. Então, quando existe a inversão dos papéis, muitas vezes as pessoas criticam, falam,
porque não estão acostumadas com essa desconstrução da sociedade, né, dos papéis que são desempenhados dentro da sociedade. E a gente tem que perceber que é preciso respeitar e valorizar cada pessoa, e não apenas aqueles que são semelhantes a gente, que adquirem o mesmo padrão de vida, de beleza, de comportamento que a gente. Mas a gente tem que respeitar as diferenças, desde a forma como se veste, como se comporta, assim como os valores, a questão de trabalho, de profissão, de todos os aspectos, né? Eu acho que vocês estão conseguindo entender nesse aspecto, de que a gente tem que respeitar, não só aqueles que são iguais a gente, que pensam igual a gente, mas também aqueles que pensam diferente, que se comportam de maneira diferente. Porque a gente vive em grupo, a gente faz parte de um grupo dentro da sociedade. Então, aquelas pessoas que elas quebram um pouco do padrão do que a sociedade diz que tem que ser feito, que elas têm uma forma diferente de viver, a gente tem que respeitar, entender como é a vida daquela pessoa e respeitar. Buscar ter conhecimento faz com que a gente respeite. A adolescência, a aborrecência, como alguns falam, né? Alguns pais, é o período da puberdade, que as mudanças vão ocorrendo no corpo, que vai mostrando que você está saindo do corpo infantil para se tornar um adulto. Por isso que eu coloquei essa imagem aí do lado esquerdo, para vocês refletirem esse processo. E que temos a criança, o adolescente e o adulto. Então, o corpo ele vai passando por mudanças que vão demonstrando a transição entre a criança e adulto. Em algumas situações, eu acho que vocês já se questionaram, né? Os pais de vocês, os responsáveis, apresentam comportamento de questionamentos, de tratamento para vocês de criança, em algumas ocasiões, e em outras cobram de vocês como vocês fossem adultos. Isso se dá pela fase que vocês vão estar atualmente, que é o período da adolescência, que é o período de transição. Você está saindo da fase de criança para o adulto. E em algumas culturas, né, a adolescência, né, tem ritos de passagem para mostrar a questão de identificação que está preparado para a fase adulta. Por exemplo, a adolescência, para nós que não fazemos parte das tribos indígenas, né? Algumas tribos indígenas aqui do Brasil, eles têm outra forma de dizer que a criança ela já passou por uma fase no qual ela agora já está preparada para a vida adulta. A adolescência ela tem duração mais ou menos de 7 anos, né? Para finalizar e ser considerado de fato um adulto. As tribos indígenas, elas apresentam atividades, ações, tanto para meninas como para meninos. Então, as crianças elas vão fazendo esse procedimento, né? Eles não encaram a adolescência, vamos dizer assim, como um período de transição. Eles não têm esse meio. Eles têm a criança, adulto. Não tem criança, adolescente, adulto. Então, eles encaminham atividades para serem feitas. No caso das meninas, é como elas fizessem enxovais. Os meninos vão fazer atividades na aldeia de defesas. Então, quando eles já estão preparados, no caso a menina já tem preparado todo o seu enxoval, que já sabe algumas práticas que devem ser feitas, ela vai ser considerada uma adulta, assim como um menino. Então, não tem a fase do meio de transição, né, de criança para adulto, que a gente fala que é a adolescência, que aí tem uma durabilidade de 7 anos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Bons estudos, se cuidem e não esqueça de fazer as atividades num portal, que eu vou estar cobrando de vocês, e elas são de extrema importância
para reforçar os conhecimentos que foram adquiridos na nossa aula de hoje, assim como para a gente dialogar nos nossos encontros a respeito desse assunto.